Bem, vamos lá então. Atos 18. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila. Então, Áquila e Priscila, importantíssimos. Depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Opa, vamos ver os imperadores romanos. Roman Emperors Timeline. Vamos ver eles aqui. Cláudio César, eles falaram, né? Então estão aqui os imperadores. Ó, o Cláudio, esse aqui. Então já teve César Augusto. E ele trouxe, ela. Opa! Ah. Teve já o César Augusto, Tibérios, Calígula. E ó, Jesus nasce aqui no César. Depois ele vai morrer quando é o Tibérios, né? Aí aqui tem Calígula. E agora Cláudio. Então é nesse período que a gente tá. Tá, então eles foram expulsos lá de Roma. Aqui o mapa do Império Romano. Então eles estavam aqui em Roma, né? Foram expulsos e agora vieram para cá, para esse cantinho aqui, né? Essa parte da Macedônia e Acaia. Isso aqui é a Grécia hoje em dia. Então eles estão aqui, né? Tava lá em Roma e agora tá aqui em Corinto. Beleza. Uau. Só uma informação aqui sobre Priscila e Áquila. Eles eram um casal cristão que Paulo morou e trabalhou no início da sua estadia em Corinto. E eles participaram ativamente do ministério cristão e ajudaram Apolo a ter o entendimento mais correto de Cristo. Perfeito. Eles tinham o hábito de abrir a casa deles para receber outros fiéis. Perfeito. Quem vai ensinar isso para eles vai ser o próprio Paulo, né? Aqui. E... spoilers. Deu todos os spoilers do capítulo, que é ótimo. É isso aí. Esse é basicamente o que vai ser ensinado e disseminado aqui. É muito bom. E é uma excelente prática. Pastor, irmão Daniel, que chama você de pastor. Receba. A Sueli tá pedindo o link aí. Já mandei. Tá bom. Ah, boa. Boa, pessoal, boa. Eu não vejo aqui, ainda bem que vocês notaram. Muito bom. Eu tô aberto aqui no computador. Amém, tá. Amém. Então eles chegaram lá, né, em Corinto. Olha, mais uma vez, a especialidade de Deus, transformando algo ruim em algo bom. Por causa deles terem sido expulsos, aí a priori, pô, que chato, fui expulso da minha cidade onde eu tô morando, né, Roma. Mas na verdade eles acabaram em Corinto, onde eles vão encontrar o Paulo. Então eles chegaram lá depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Aí Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como ele. Isso. Oi, Suelen, bem-vinda. Aí o ponto interessante é isso aqui, gente. Ele foi morar e trabalhar com eles porque eram fabricantes de tenda como ele, como o Paulo, né? Mas essa coincidência não era porque eles trabalhavam bem com as tendas, né? Esse é um ponto muito interessante. Não é porque eles faziam boas tendas, ele só achou um ponto em comum para poder estar com eles, né? Com a Priscila e com a Áquila, para poder discipular eles. Então, esse é um ponto de reflexão pra gente, que a gente costuma fazer serviços porque os serviços são bons, né? A gente vai e compra com alguém porque trabalha bem, tal, etc. A gente se importa mais com o que é entregue, e não tanto com a pessoa que tá fazendo, né? E Paulo vai além. Pra ele tanto fazia, que não fala porque eles eram bons fabricantes de tênis, eles só eram fabricantes de tênis. Então ele achou um ponto comum e falou, opa, vou colar com eles porque o Espírito Santo tá me falando, né, de estar com eles pra discipulá-los. E se a gente tiver esse discernimento, isso é ótimo. Se a gente poder falar, poxa, eu quero começar a comprar nessa determinada padaria porque eu quero falar com aquele padeiro, com aquela pessoa que atua na loja, né? Então isso é uma coisa que, poxa, a gente pode começar a discernir, pedir, né, discernimento do Espírito Santo. Com quem que o Senhor quer que eu faça negócio, né? Para o negócio ser só um pretexto, para eu estar com essa pessoa, a pessoa ser o objetivo, né? E a gente começar a refletir sobre isso. Falam bastante isso, para ser intencional, né? Nos relacionamentos. Não é interesseiro.
porque esse exemplo do pão que você falou, será que a gente está com interesse em receber bons serviços, tipo assim, o pão mais gostoso, o melhor profissional, ou intencional, né? Se conectar com as pessoas que Deus quer que você se conecte para que o reino seja disseminado, implantado, mais pessoas conheçam a Jesus e o propósito dele seja cumprido. Muito interessante isso. Perfeito. E por causa dessa mentalidade, algo maravilhoso vai acontecer. Então, para vocês verem como essa é uma semente muito boa a ser plantada, né? Essa intencionalidade na hora de se relacionar. Todos os sábados, né, como é de costume, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Sempre o caminho dele era ir na sinagoga, porque era o pessoal que já tinha grande parte aí da revelação, né? Eles já entendiam o Velho Testamento. Eles Depois estavam em Corinto, né? estavam em Corinto, aqui, ó. Só uma Saiu de informação, Atenas, foi para essas Corinto. cidades... Posso falar? Pode falar. Essas cidades, elas eram cidades importantes da Acaia, na região sul da Península Grega. Nos tempos romanos, o poder político grego na Acaia tinha sua sede em Corinto. Era uma cidade proeminente, cidade-estado e grande centro comercial. Ela era famosa pela prostituição, imoralidade e embriaguez. Eles estavam entregues à libertinagem, né? Paulo Ao investiu muito hedonismo, né? tempo. Aí tá dizendo aqui, Paulo investiu muito tempo e esforço para estabelecer ali uma comunidade cristã. Caramba. Tanto que vão ter a carta para Coríntios, né? É, Uma ou duas cartas para Coríntios? Coríntios. Duas. Eu sei por causa da música. Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Tessalonicenses. Aí eu tenho que cantar a música pra lembrar. Viu como dá certo? Ensina o seu filho no caminho que deve andar. Música. Velho não se desviará dele. Música é muito bom, gente. Como é poderoso. É por isso que o diabo tenta usar tanta música, né? Poxa, ele trabalha forte nisso daí pra poder entrar na mente das pessoas. A gente tem que trabalhar forte também pra disseminar coisas boas de Deus através da música. Bem, então beleza. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: "Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante, pregarei aos gentios." Então, ele sempre tinha esse padrão, né? Ele ia nos judeus, tentava. Aí o pessoal... alguns iam, ficavam com ele, outros não. E aí, eventualmente... um dia, né, eles iam lá, faziam alguma revolta, falavam: "Sai daqui, a gente não gosta do que você tá falando." Aí ele falava: "Beleza, então agora eu vou falar com os gentios." Era o padrão dele. Então saiu dali e foi à casa de Tício, justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Ele não ficava falando com quem não queria ouvir, né? Nossa, obrigado. Obrigado, gente. Né, dando pérolas aos porcos. Exatamente, ele não dava pérolas aos porcos. Não adiantava perder tempo ali, né? Muito interessante isso. Esse é o grande ponto. Pro porco tanto faz, né? Você dá uma pérola, grama, comida ali, pra ele tudo a mesma coisa. Tem que falar com quem discerne, quem tem interesse, né? E quem discerne, quem tem interesse, não vai ser a maioria das pessoas, e tá ok. É assim que funciona, Jesus já disse. Continua falando, né? Vai adiante, só não para, né? Exatamente. Então, como Jesus disse, né? Instruiu bem, não dar pérolas aos porcos. E aí Paulo já seguia de acordo, né? Muito interessante, né? Muitos ensinamentos. Então saiu dali, foi à casa de Tício. Opa, alguém quer falar? Tá. Então saiu dali, foi à casa de Tício, justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, e creram e foram batizados.
Eu entendi que ele ia começar a falar com gentios, né? Mas aí ele acabou, porque ele ficou na casa de um gentio que era do lado da sinagoga, acabou evangelizando o líder da sinagoga. Ainda acabou sendo bom para quem era judeu. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: Não tenha medo, continue a falar e não se cale. Ah, que bom, né? Poder ver em sonhos. Pois estou com você, e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. 1 ano e meio, então, de discipulado aí para Priscila e Áquila, né? Uhum. E essa visão de Paulo também, Deus foi muito legal, assim, né? Porque confortou ele, porque ele já tinha sido atacado outras vezes, né? Imagina, ele tinha sido apedrejado, né? Várias coisas ruins. Ele tava com medo, provavelmente. Era uma cidade bem difícil, né? É, E aí Deus foi lá, confortou, falou: Eu tô contigo, né? Para que ele continuasse na missão. é. Quando Galho se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas, Esse galho, Hum. esse galho era governador da Cássia. Ele era irmão mais velho do filósofo Sêneca, que foi o tutor do imperador Nero. Olha, Interessante, né? interessantíssimo. Caramba, péssimo tutor, hein? Do Nero, ó, aqui, ó, imperadores romanos. Vai ser o próximo, ó, depois do Cláudio César, Nero. Isso, essa Legal. informação é legal também porque ajuda a saber a data que Paulo estava lá, né, em Corinto. Mais ou menos o período, né? Gente, licença, só um minuto. É Atos 17? Atos 18. 18. 18. 18. Tá. Obrigada. Atos 18, agora estamos no versículo 14, tá? Tá, obrigada. E aqui, ó, Acaia, né? Essa Acaia aqui, hoje em dia, se a gente for ver, Ai, não. é a Grécia, tá? Grécia. Uau. Aqui, Atenas, e aí do ladinho, Corinto. Tá? Cida, não consigo abrir aqui. Vou mutar você, tá, Suelen? Qualquer coisa você desmuta. Tá bom. Ah, Renata entrou também. Bom dia, mano. Ah, Pastora Lu também. Bom dia, Pastora Lu. Bom Bem-vindos. dia. Quem quiser falar aí, é só desmutar, fiquem à vontade, tá? Pra falar. Mas assim que Paulo começou a apresentar a sua defesa, bom dia, Galho se voltou para os acusadores e disse: Ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas, como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas, e os expulsou do tribunal. Eu não quis lidar ali porque era coisa deles, né? Da lei judaica. Aí ele falou, pô, não vou me envolver com isso. E por que, né, que eles pediam um envolvimento? Porque eles não tinham o poder da espada, né? Eles não podiam chegar lá e matar a pessoa. Então, muitas vezes eles levavam para o governante para prender ou até mesmo para poder fazer algo mais grave com essa pessoa. Mas aí o Galho resolveu não se envolver. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga. Poxa, esse é o que tinha sido convertido? Vamos ver. Ah, não, era o Crispo, o líder da sinagoga. Ah, então eles vão agarrar agora outra pessoa que se chama Sóstenes. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Ó como eles eram frios. Que tempo era esse, né? Pessoa sendo espancada ali na frente do tribunal, ele. Bem, vocês estão resolvendo. Tá dizendo aqui que é provável que os gregos tenham espancado Sóstenes para expressar sua hostilidade contra os judeus. É possível também que os judeus atacaram seu próprio chefe da sinagoga porque ele não teve sucesso em defender a causa da multidão.
Caramba, que pessoal, hein? Que pessoal difícil. Tá dizendo aqui que talvez Sóstenes seja o mesmo homem mencionado mais tarde por Paulo como nosso irmão. Hum, Acho que não é aqui não é em Atos não, é em Coríntios que ele menciona como nosso irmão. Talvez, é possível que tenha sido a mesma pessoa. hum. Faz sentido, né? Daniel, Mesmo assim, né? a gente não pode se enganar, cara. Você falou assim que o povo é difícil. Na realidade, a gente é mal. O que nos faz melhor é Cristo. Eu procuro sempre me lembrar disso, entendeu? A índole do ser humano, depois que houve lá a queda lá no jardim, a gente é mal. Você vê um querendo ganhar vantagem acima do outro, fazer mesmo, entendeu? O que nos faz tentar ser cópia de Cristo é que nos faz que tenta a gente poder melhorar, né? É, Seguir o exemplo do nosso pai, entendeu? Porque se deixar, filho, se a velha criatura gritar, se o que você acordar de manhã e for te dominar aqui é a terra, as preocupações da terra, você vai ver o seu verdadeiro eu realmente. E é muito ruim isso aí, entendeu? Então a gente tem que estar sempre se policiando nesse sentido, né? é, consertando nosso caminho, né? Que caminho horrível que a gente pode chegar com a ausência aí de Jesus. Eles não tinham padrão, né? De Jesus e por isso, nossa, extremamente frios. Os caras espancando o outro na frente do tribunal e ele não se importou. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Ele tinha um voto, né? Pena que o voto não foi citado aqui qual era o voto dele, mas aí ele foi e raspou a cabeça para marcar o fim desse voto. Em seguida, partiu de navio Eu para... sei, tá escrito aqui. Ele fez o voto de Nazireu. Ah, ele tava deixando o cabelo crescer? E Ele não fez tava o voto tomando de vinho? Nazireu. Fez o voto de Nazireu. E aí tem várias referências. Aí depois a gente pode pôr no resumo os detalhes sobre o voto. Pô, interessante. De É Nazireu é bem o de interessante. Sansão, né? Que também é o do É, João Batista, né? é. Em seguida, partiu de navio para Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Olha o que ele fez então, né? Foi lá, ficou na casa da Priscila e do Áquila por um tempo, evangelizou eles, discipulou eles, né? Tanto fazia se eles eram bons fabricantes de tenda ou não, usou isso aí como um pretexto, né, para poder estar junto com eles. E aí depois desse 1 ano e alguns meses, 1 ano e meio, né, mais ou menos, aí ele leva eles junto na viagem. Então, um terreno bom aí que já vai dar frutos. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Então tá aqui, ó, porto de Éfeso. Tum. Saiu aqui de Corinto, pegou um naviozinho e veio para Éfeso, ó. Priscila e Áquila viajando, né? Tinham saído de Roma, vindo pra Corinto e agora já vão viajar pra Éfeso. Pessoal brabo. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Sempre esse padrão, né? Sempre esse padrão. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. Caramba, ficou pouquinho tempo ali. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida voltou para Antioquia. Então ele vai vir para... Cadê aqui? Vai vir aqui para Cesareia e daqui vai vir para Jerusalém. Ficou pouquinho tempo em Éfeso, mas deixou lá Priscila e Áquila. O que vai acontecer com Priscila e Áquila? Em seguida voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Esse é o outro padrão, né? Ele vai, planta as igrejas, depois ele revisita essas igrejas para fortalecer as pessoas que ele deixou lá, os discípulos que ele deixou lá. Então aqui, vamos ver. Depois ele vem daqui, ó, e vai subindo até Antioquia. E depois ele vai dar essa volta aqui, revisitando as igrejas que ele tinha plantado. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria no Egito. Vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo.
e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Aí eles vão fazer o mesmo padrão do que Paulo fez com eles. Legal, né? Já dando frutos. Muito legal. Apolo queria percorrer a Acaia, aquela região que eles estavam antes, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que, pela graça, haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo.